Aqui existe algo essencial para esta visão clara da verdade sobre nós mesmos, sobre a vida como ela está acontecendo, sobre os sentimentos que temos, sobre as emoções que sentimos, na verdade, sobre tudo o que ocorre conosco, em nossa relação com o momento presente, com a vida como ela acontece. Portanto, quando você traz a questão da ansiedade e depressão, e o propósito é se livrar desta psicológica condição, sim, uma condição de sofrimento, uma condição de dor. Nós precisamos investigar aqui a base para uma vida livre de sofrimento. Algo que se situa na compreensão, algo que se posiciona dentro de uma clara visão de como nós funcionamos. A não ser que você tenha uma ciência clara de como você funciona, a psicológica a interna condição se manterá como um problema não resolvido, como uma questão não solucionada. Portanto, toda forma de sofrimento que nós temos é algo presente em razão da ausência do autoconhecimento. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? Porque é de fato desta compreensão, desta visão, desta arte que nós precisamos. É o que nos coloca próximos desta ciência da meditação. A presença da meditação. A meditação, o que é? O que é a meditação? É a presença da ciência da vida. Sem esta psicológica condição que trazemos, que alimenta e sustenta em nós quadros de desordem emocional, de sofrimento psíquico. O seu natural estado de ser é indescritível. Aqui nesta fala, eu quero trabalhar com você também esta visão, esta resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Porque é nesta ciência da realidade do seu ser, a ciência da realidade de Deus. E se esta é a verdade sobre você, não há sofrimento, não há ansiedade, depressão, não há medo, não há nenhuma forma de sofrimento psíquico em seu natural estado de ser. Aqui está a presença do verdadeiro encontro com Deus. A meditação é esta aproximação e tem por princípio a presença do autoconhecimento. Portanto, a pergunta é como se aproximar desta verdade. Aqui o encontro é com a percepção, perceber a vida como ela acontece, perceber o momento como ele surge. Como é que você se torna ciente de alguma coisa? Quando é que estamos cônscios de algo? Não é quando olhamos? Quando observamos? Quando percebemos?
Mas aqui nós temos que ter um certo cuidado com o que chamamos de percepção, ou olhar, ou ficar ciente. Porque aqui é descobrir uma qualidade nova de aproximação. Quando nós olhamos para algo, nós olhamos a partir de ideias que temos. Quando percebemos a partir de ideias que estão presentes em nós. Então, esta percepção não é real, é a percepção de um percebedor. Este olhar é o olhar de um observador. É estar ciente a partir da ideia de alguém tendo ciência. Aqui a presença do autoconhecimento é olhar sem o percebedor. É perceber sem o observador. É estar cônscio sem alguém presente, envolvido em tudo isso. O que é este aprender sobre nós mesmos? É estar cônscio sem o eu. Está no perceber sem o ego. É estar no olhar sem o elemento que olha. Então, algo se revela em uma constatação onde a percepção é sem o percebedor, onde o olhar é sem o observador. Então, nos deparamos com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, sem colocar uma identidade presente. Quando você diz que sofre de depressão ou ansiedade, observe que é a forma como o pensamento, o sentimento, a sensação, a emoção está sendo vista. É a partir de um fundo. É a partir de um observador, de um experimentador, que a experiência é vista. Então, o quadro está presente. Quando você se depara com um pensamento, a forma de olhar a partir do eu é de gostar ou não gostar, o que vale também para um sentimento ou emoção. Quando isso ocorre, não há esta qualidade de olhar da qual estamos falando. O olhar sem o observador é o constatar a imagem, o quadro, no caso, o pensamento, o sentimento ou a emoção, sem qualquer envolvimento com a experiência. Então, quando não existe o observador, o pensador, o experimentador, esta psicológica condição se dissolve. Portanto, a presença do autoconhecimento é o descarte de uma ilusória identidade presente, se separando da experiência. Quando você está deprimido, ou ansioso, ou triste, observe, o elemento pensador, o elemento eu, o elemento experimentador está envolvido no pensamento, ou na emoção, ou na sensação.
A sensação, o sentimento, o pensamento é algo que vem do passado. E quando encontra esta identidade presente para reagir, esta identidade que reage é o eu, é o ego. E quando ela reage, ela sustenta o quadro, ela sustenta a ansiedade, ela sustenta o medo, a angústia, a depressão. É assim que estamos vivendo nossas vidas, sem a real compreensão de como a mente funciona, de como este princípio de separação entre experimentador e experiência, entre pensador e pensamento, entre aquele que está vendo e aquilo ali que está sendo visto. Nós estamos alimentando esta psicológica condição de separação, mas quando não existe mais esta separação, quando há só o constatar, o perceber, o observar, o olhar, sem o eu, sem o ego, esta psicológica condição termina. Então, sim, estamos diante da visão real sobre nós mesmos. Nesta visão, ao descarte deste mim, o encontro com a realidade deste momento sem o eu requer a presença deste aprender sobre o autoconhecimento, desta atenção sobre estas reações. Então temos a presença da meditação. A meditação é o espaço que surge quando o sentido do eu não está, quando esta separação entre a experiência e o experimentador, entre o pensador e o pensamento, entre a depressão e o deprimido, a ansiedade e o ansioso. Quando esta separação termina, este quadro se dissolve. E aqui nos deparamos com a revelação mais extraordinária da vida, a revelação de que a própria vida, livre do sentido do eu, do ego, é a presença do divino, é a presença da verdade, é a presença de Deus. Quando as pessoas pensam em ter um encontro com Deus, elas estão apenas imaginando, criando ideias, são as crenças, as imagens que o pensamento constrói sobre um elemento separado e à parte dele. Que o próprio pensamento dá uma imagem e uma forma e coloca bem distante. Não é esta a verdade sobre Deus? Aqui nos deparamos apenas com uma imaginação, com um modelo de pensamento, com uma imagem que o pensamento construiu. Porque a realidade de Deus é a realidade da vida quando o eu não está. Assim, para a pergunta como encontrar Deus, resposta consiste nesta ciência da verdade do seu ser, que se revela quando há autoconhecimento. E a presença do autoconhecimento é a verdadeira resposta
para a arte da meditação. Portanto, o que é meditação? A meditação, qual é a verdade sobre ela? A meditação, o que é? É a presença da vida, é a presença deste momento se revelando quando o eu não está. Quando nós temos a presença da meditação, não temos a presença do meditador. Portanto, meditação não é aquilo que alguns chamam aí fora de meditação. Algo que envolve técnica e prática para alguém. É a investigação da natureza deste alguém, deste eu, o descarte deste pensador, deste experimentador, deste observador, o descarte desta ego-identidade, a presença da meditação, o que requer uma visão neste momento, uma visão clara deste instante, sem o pensamento. Então, a realidade da vida é a realidade de Deus, e esta é a verdade do seu ser. Em sua natureza real, a verdade presente é a ausência do medo, é a ausência da ansiedade, da depressão, da angústia, de todos os diversos problemas que o pensamento construiu. Aqui, nesses encontros, a visão da realidade divina, a visão da realidade deste ser, é algo possível quando nos aproximamos deste estudo de nós mesmos. Portanto, não se trata de algo que você irá realizar a partir de uma técnica, de uma prática, mas de uma direta constatação de suas reações. Portanto, toda a ênfase nossa aqui consiste nesta autodescoberta, tendo por base a compreensão de como a mente funciona, de como esta forma programada pelo pensamento, condicionada pelo modelo do passado, que são estas memórias, lembranças e recordações, é a compreensão de todo este movimento interno. O fim para esta condição psicológica, para este modelo egóico. Como o nosso propósito aqui consiste no despertar desta nova visão, que é o despertar da consciência, da realização divina, da visão de Deus, tudo que de fato nós precisamos é desta investigação de como a mente funciona. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é algo que revela o novo espaço, o espaço onde a realidade de Deus se mostra. O espaço onde não há mais esta mente condicionada, esta ideia de alguém presente como uma pessoa presente, tendo que lidar com estados mentais. Na verdade, não há qualquer separação entre esta pessoa e estes estados mentais.
O fim para estes estados mentais é o fim para esta ilusão, a ilusão desta pessoa, deste mim, deste eu. Esta descoberta é agora, esta visão é neste momento. Você não vai encontrar Deus, a realidade de Deus se revela quando este espaço está presente, um espaço que nasce do autoconhecimento, um espaço que floresce quando há verdadeira meditação, aquilo que eu tenho chamado de real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática, no viver. É o que estamos com você aqui trabalhando nos finais de semana. Sábado e domingo nós temos encontros. São 2 dias de uma forma online. Então quero deixar aqui com você este convite. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Notem como é interessante isso. Quando as pessoas dizem assim, eu amo meditar, o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas não conhecem o que é meditação. Porque a presença do meditador é a ausência da real meditação.